De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. O tricolor é campeão gaúcho do ano de 2026. O Grêmio já havia vencido o Grenal de ida por 3-0. O empate em 1-1 há pouco no estádio Beira-Rio confirmou este título para o Grêmio. O Grêmio é campeão gaúcho, mas o técnico Luiz Castro colocou aí outros elementos para o ano de 2026 da equipe tricolor. Vamos falar também de uma resposta da direção do Grêmio, do vice de futebol Antônio Dutra Júnior, às reclamações feitas pelo Internacional depois do primeiro Grenal e depois também do segundo jogo que aconteceu no Beira-Rio. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui para valorizar o conteúdo. Eu sempre digo, mas eu sempre reforço para quem está chegando agora. Esses vídeos aqui do canal Repórter Bruno Flores têm informação, eles não contêm a minha opinião. A partir de agora, tudo aqui é a opinião dos personagens, dos jogadores, quando eles falam, dos dirigentes, do técnico, enfim, de quem realmente importa, pelo menos neste espaço aqui. Até posso dar minha opinião em outros momentos, mas aqui nos vídeos informativos, só a opinião de quem constrói a informação que eu preciso trazer para vocês, beleza? Vamos lá então. O Grêmio ganhou o Gauchão, mas o técnico Luiz Castro disse que o time ainda precisa evoluir. Que o Gauchão ele serviu para tirar alguns diagnósticos, mas que essas afirmações, por exemplo, de Gustavo Martins e Vieri como zagueiros, do Pavon como um lateral direito, das saídas que precisaram ser feitas no grupo, das contratações que foram incrementadas, tudo isso poderia ser feito durante uma pré-temporada. E que fazer isso, tendo jogos competitivos e uma pressão, é algo diferente. Então, isso tudo poderia ter sido feito num diagnóstico, geral, dentro de uma pré-temporada, mas foi feito com o carro andando, Trocou o pneu com o carro andando literalmente, quase. E, para ele, Luiz Castro, isso ainda não significa o ponto alto do trabalho, no Grêmio. O time ainda tem que melhorar, o time ainda tem margem para crescer. Ali adiante as peças podem ser mudadas por uma questão até mesmo de característica, que foi um dos pontos que ele explicou, por exemplo, em como é a gestão do grupo para que dois jogadores de uma posição, o Marcos Rocha e o João Pedro, sejam reservas para um cara improvisado ali, para um atacante ser improvisado como lateral, como é o Pavon. E aí o Luiz Castro foi muito claro, ele disse, olha, a gestão é que o Marcos Rocha é muito bom jogador e o João Pedro é muito bom jogador, mas o Pavon me entrega uma profundidade que os outros dois não estavam entregando numa questão característica. E isso tem que ser resolvido a partir da gestão. E os jogadores eles são muito cientes, segundo o Luiz Castro, porque o jogo, o estilo de jogo dele é de missões. E tem gente que tem determinadas características para cumprir determinadas missões dentro do jogo. E por isso o Pavon hoje é titular da lateral direita, mas ele usou esse exemplo para explicar como é que é a gestão de grupo dele. Ele também entende que a imprensa, por exemplo, precisa trabalhar nesse início de ano, num campeonato gaúcho e não necessariamente numa pré-temporada, com informações muitas vezes incompletas, com quem emite opinião, por exemplo, sem ter uma análise mais aprofundada, porque está conhecendo o trabalho, está conhecendo as ideias, muitas vezes está conhecendo os jogadores. Então o Luiz Castro até de certa forma disse, olha, eu entendo, é uma posição difícil, assim como é a posição do treinador, que também é difícil de, no meio de um campeonato, ter que ficar trocando peças, mudando as alternativas e tendo que encontrar um time aí no que seria normalmente um período de pré-temporada, ou pelo menos em parte do gauchão seria uma pré-temporada, em condições normais, mas nesse ano de 2026 foi muito mais atípico, começando já desde os primeiros jogos, primeiros dias do ano, com jogos oficiais. O Grêmio deu uma resposta também às reclamações do Inter, Enquanto o Antônio Dutra Júnior, o vice de futebol, iniciava a sua entrevista coletiva logo depois do Luiz Castro, o técnico Paulo Pesolano estava falando do lado do Internacional e tinha dado uma declaração de que se ele soubesse que o Campeonato Gaúcho estava montado para eles, no caso para o Grêmio, ele teria ficado em casa, com a família. E aí o Antônio Dutra Júnior disse que essa é uma fala, mais uma vez, de uma narrativa construída pelo lado do Internacional
que, segundo o Antônio Dutra Júnior, praticamente transformou a vitória do primeiro Grenal em algo ilegal, né? Em outro momento ele falou num termo roubado, que foi a vitória do Grêmio no Grenal de ida dentro da Arena pelo placar de 3-0. Então isso incomodou bastante o Grêmio não falou muito publicamente disso na semana, né, entre os dois Grenais. Teve sim uma coletiva do Dutra no sábado, né, na véspera desse Grenal, mas até lá o Grêmio fez movimentações nos bastidores ali, né, fazendo aquele ofício para a Federação Gaúcha pedindo alguém da CBF para estar no Beira-Rio e acompanhar o Grenal e dar um respaldo para a arbitragem, fazendo os ofícios, né, para o MP, para o Ministério Público e para a Brigada Militar, tentando, né, um reforço na atenção desses órgãos, dessas autoridades, à segurança do estádio Beira-Rio. E aí houve aquele episódio, né, de um ônibus de torcedores do Grêmio que foi alvo de vandalismo, que foi apedrejado. Teve um torcedor, pelo menos, que saiu ferido, mas tem outros ali que aparecem em outras imagens também com alguns ferimentos. Então o Dutra lamentou isso, mas colocou esse elemento também aí na sua manifestação, numa resposta ao Internacional, né, à reclamação do Inter. Preciso pontuar aqui que, enquanto ele estava falando, houve a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, em que ele disse que esse foi o campeonato gaúcho mais manchado da história do Rio Grande do Sul, mas isso não foi levado, né, pelos repórteres que estavam acompanhando a entrevista do Dutra e não estavam acompanhando simultaneamente a entrevista do presidente Alessandro Barcelos. Então essa frase ela não foi colocada para o Antônio Dutra Júnior responder na sua entrevista. Ele também mencionou, né, essa mudança de rota no Grêmio, disse que entende quando a torcida ela cobra muito o Luiz Castro e a direção depois do primeiro Grenal, lá da primeira fase, né, mas que eles, como dirigentes, né, vendo o dia a dia, eles respaldaram o trabalho, né, e que nunca passou pela cabeça da direção uma demissão do técnico Luiz Castro. Ele também entende que existe uma margem para evolução e falou na sua entrevista coletiva sobre o Grêmio ter novas peças, o Grêmio poder fazer alterações dentro do jogo que não alteram a qualidade, né, dos jogadores que estão no banco e estão elegíveis para entrarem durante uma partida para o técnico Luiz Castro. E o presidente Odorico Roman também deu uma entrevista, mas bem mais curta, na zona mista, e sobre o trabalho em si, né, do gauchão. Valorizou muito a conquista, disse que isso é um passo importante, o Grêmio retomar uma conquista de 8 gauchões em 10 anos no estado do Rio Grande do Sul, e além disso mencionou também a questão do trabalho do Luiz Castro com o grupo e disse que já existe um patamar de uma estabilidade, pelo menos, né, de saber o que minimamente o time vai entregar em um nível regular, ó, é daqui para cima. Ele não falou essa expressão, mas acho que é o termo mais, é a forma mais fácil de traduzir o que quis dizer o presidente Odorico Roman ao falar numa estabilidade do trabalho, né? Algo que não foi falado nesses termos pelo Luiz Castro e pelo Dutra, mas também de certa forma foi colocado ali. E tem informações importantes trazidas pelo presidente Odorico Roman que eu destaco aqui. A primeira, a questão com a Libra e FFU, né, a troca ali do bloco de negociações dos direitos, ela fica num segundo plano agora. Houve um novo adiamento da data da reunião do Conselho Deliberativo para apreciação desse tema e não há uma nova data pré-estipulada nesse momento. E o patrocinador master era uma expectativa para março, mas pode ficar para abril, porque as negociações ainda estão andando, segundo eles são negociações difíceis, e aí são empresas tanto do ramo das bets, das casas de apostas, como também empresas que não são dessas áreas. Então as negociações ainda são mais complexas, e essa primeira previsão do Grêmio de vai sair o patrocinador master junto com o lançamento do uniforme, que vai ser dia 19 de março, ela não deve se cumprir, ou pelo menos o presidente abre uma margem bastante grande para que o patrocinador master só seja oficializado mesmo no mês de abril. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, porque você já sabe, né? E fique ligado, né? A qualquer momento a gente está de volta por aqui com mais informações. Valeu!